render graças ao Teu nome e Te exaltar, Senhor. Toma a direção deste culto, Senhor Jesus. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Agora e para sempre. Essa é a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler um versículo que está em 2 Reis, capítulo 17, versículo 38 e 39. Todos juntos, por favor. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Antes, adorem o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará dos maus de todos os seus inimigos. Amém. Amém. Glória a Deus. E como esse versículo diz, não adorem outro Deus. Nós temos um único Deus que criou os céus e terra, que sustenta o universo e nossas vidas com suas mãos, que dirige e conduz as nossas vidas. E o motivo de estarmos aqui não deve ser outro, senão gratidão ao Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém. Tudo
se acabar, nós estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz. Aleluia. Nunca houve amor assim, nunca haverá. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Jesus. Nesse momento, nós queremos ensinar aos irmãos o refrão da próxima canção, que tem por nome Nosso Deus é Poderoso. Vamos lá? Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Mais uma vez. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Glória a Deus. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Nós que sabemos, nós que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia, porque o nosso Deus, Ele é poderoso.
Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Diga, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Aleluia. E nós sabemos que todo o poder é dele, amém? E é para sempre, é eterno. Não há outro ser, não há outro alguém que possa tomar o lugar dele. O seu poder é eterno. O poder do Deus que habita entre nós é eterno. E é isso que nós iremos declarar nesse momento. Que para sempre, o nosso Deus poderoso é todo exaltado. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. Do peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado.
aleluia. Cantamos Cante aleluia, igreja do Senhor. Pois chegará o dia que todos nós, diante do Pai, Cordeiro venceu. iremos declarar: aleluia, aleluia, exaltado é o nosso Deus. Cantamos De eternidade em eternidade, Ele é o Senhor. Aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, porque o nosso Deus vive. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Sofonias 3:17. E neste momento você tem a oportunidade de entregar seus dízimos e suas ofertas. Senhor meu Deus, quando é maravilhado, contempla a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos. Fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar.
ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo teu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, em te cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Senhor Jesus, grandioso és tu. Obrigada, Senhor, por teu amor derramado nas nossas vidas. Hoje nós podemos cantar com alegria. Que grandioso tu és, que poderoso tu és. Tu és o único digno, Senhor, digno de receber toda a honra, todo o poder e toda a glória. Recebe nossos louvores, Senhor, que suba como aroma suave a ti. Recebe nossas orações, Senhor, nesta noite, e que nossos corações estejam atentos para ouvir a tua voz, Senhor. Que o Senhor use o pregador desta noite para a tua glória, porque nós sabemos que toda a glória é para ti, Senhor. Que no fim tudo é para ti, porque tudo tu fez, tudo tu formou com as tuas mãos, e nós somos para ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, queridas e queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos subir para a salinha as crianças até 9 anos. Por favor, subam com a Ana Amélia e a Deusiana aqui. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Os nossos visitantes também, sejam muito bem-vindos. Para nós é um privilégio estarmos aqui adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, aprendendo da sua palavra. Por favor, abra a sua Bíblia. Nós vamos finalizar hoje a primeira epístola de Pedro, a exposição, e vamos expor o capítulo 5. Por favor, 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 a 14. É a última mensagem em 1 Pedro, vamos finalizar. Graças a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1. Eu vou esperar os irmãos abrirem as suas Bíblias e deixem abertas. Tá?
a Bíblia ou o celular. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna, em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações. E também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ô Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que é te adorar, Senhor, que é cantar verdades da Tua palavra, nos louvores, que é de render graças como povo de Deus, Senhor. Isso é um privilégio que temos, Senhor. Nesse momento nós te pedimos, nós suplicamos que Teu Espírito Santo ministre de forma poderosa ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui presentes, Senhor. Porque a Tua palavra é que vai ser exposta, Senhor. Mas o Teu Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar cravando a Tua palavra na nossa mente e nos nossos corações, Senhor. Que nós possamos guardar a Tua palavra nos nossos corações para não pecarmos contra Ti, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece essa noite, nos exorta, nos mostra os Teus caminhos, Senhor. Porque nós precisamos nos corrigir. A Tua palavra nos corrige, a Tua palavra nos exorta, a Tua palavra nos fortalece, Senhor. Nos ajuda essa noite, Senhor. Nos ajuda a sermos humildes, a termos um coração quebrantado e termos comunhão contigo e uns com os outros, Senhor. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãs e irmãos, como foi preciosa essa primeira epístola de Pedro para nós. Nós aprendemos que desde o início da carta e até o fim, nós aprendemos como é importante experimentar a graça de Deus diante dos sofrimentos que enfrentamos na vida. Nós aprendemos, estudamos que aquela igreja estava sofrendo perseguições, estava sofrendo por ser fiel a Cristo, por obedecer a palavra, por não abrir mão da fé em Jesus Cristo. Aquela igreja estava sofrendo. E o apóstolo Pedro deu orientações precisas para aquele conjunto de igrejas, de como reagir
aos sofrimentos, à perseguição, como aquela igreja precisava estar enraizada na posição privilegiada em função da salvação operada em Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, a Bíblia, em várias partes, ela responde quem é Deus, quem sou eu, e o que nós devemos fazer diante dos desafios da palavra. E nós aprendemos o que Deus fez por nós, a salvação operada em Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro relembrou aquela igreja, que aquela igreja era eleita, eles eram forasteiros, eles eram peregrinos, a pátria deles não era a cidade que eles estavam morando. E eles precisavam reagir aos sofrimentos, assim como eu e você, e no ano de 2021, nós também sofremos. Não sofrimentos de pecados, mas sofrimentos injustos, por obedecer a palavra, por sermos crentes. Hoje a gente vive uma secularização total, uma afronta em todos os meios de comunicação à palavra de Deus, sendo relativizada. E quando nós nos posicionamos diante do Senhor, diante da palavra, fatalmente nós sofreremos também. Nesse mundo nós sofreremos. E nós precisamos resistir. Tendo em vista, irmãs e irmãos, a forma que o Senhor tem. Isso é claro na epístola de Pedro, na primeira epístola, e claro na palavra de Deus. A forma que Deus tem, que o Senhor tem de me aperfeiçoar, de te aperfeiçoar, de aperfeiçoar o povo de Deus, é em meio aos sofrimentos. Não que eu vou buscar sofrimentos, mas o Senhor me ensina, o Senhor te ensina em meio ao sofrimento. E essa epístola termina, irmãs e irmãos, com orientações precisas, porque eu e você, nós precisamos nos fortalecer como igreja, diante do mundo que está aí, diante dos sofrimentos, diante de um mundo que prega valores contrários à palavra de Deus. E a exortação hoje é no sentido de que eu e você, nós precisamos adotar um sistema de vida, precisamos nos relacionar de forma humilde, com amor recíproco, depositando a nossa confiança no Senhor, porque existe uma batalha espiritual, vamos dizer isso. Existe um inimigo, existe um diabo que anda ao redor do povo de Deus. E nós precisamos nos fortalecer. Precisamos, o povo de Deus, a igreja de Deus, precisa conhecer, precisa se relacionar com os pastores, com a igreja em si. Nós precisamos nos fortalecer. E o versículo 1 vai começar dando orientação de como os pastores devem agir no relacionamento, quais são as características dos pastores, dos líderes. A palavra de Deus aponta, irmãs e irmãos, que o Senhor chama, o Senhor distribui dons. E alguns são chamados a serem pastores, presbíteros, líderes da igreja. Há igualdade, mas existem funções diferentes que o Senhor capacita, o Senhor ministra, o Senhor capacita o povo dele. E esses pastores, esses líderes, nós precisamos estar atentos e precisamos também orar por esses líderes. Esses pastores, esses líderes precisam agir como líderes amorosos, abnegados, que guiam o rebanho através do exemplo, através do seu exemplo de vida, com os olhos fincados na recompensa celestial e não na recompensa terrena. E no versículo 1 vai começar logo, percebam, portanto, o apóstolo Pedro começa logo, portanto. Ora, como a gente vem, quando aparece uma partícula, portanto, ele está concluindo algo. Ele está querendo exortar em algo que ele está, rogo pois, concluo pois, apelo para os presbíteros que há entre vocês. E o faço na qualidade de presbítero como ele. O apóstolo Pedro que tinha autoridade apostólica, se coloca como um presbítero, porque ele era pastor de ovelhas, ele pastoreava igrejas, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Ora, irmãs e irmãos, aquele povo, aquele conjunto de igrejas, aquelas irmãs, aqueles irmãos, eles estavam sofrendo, estavam sendo perseguidos,
nós vimos que não havia uma perseguição institucional, mas já havia uma perseguição dentro do trabalho, do marido com a mulher. Existia já uma perseguição em ascensão aos crentes. E eles precisavam, sobretudo, quando o povo de Deus sofre. E ao longo das décadas, dos séculos, o povo de Deus sofre, sim. Não porque busca, porque o simples fato de se posicionar diante da palavra de Deus, o povo de Deus sofre. Ela precisa de uma liderança qualificada, uma liderança preparada para conduzir esse povo, para que eles perseverem em meio à turbulência. E eu e você, nós precisamos também, você precisa, como membro da igreja Batista Vale do Jordão, ou de outra igreja, ou em nome de Jesus você vai se tornar membro de uma igreja, você não se arrependeu, não teve uma experiência com o Senhor, você precisa conhecer. Às vezes a gente tem a ideia de um líder autoritário, de um líder que a gente vê na TV, e a gente precisa entender que características são essas do líder. Ele roga aos presbíteros, que é a mesma coisa que pastor, que pastoreie o rebanho de Deus. E percebam que aqui, as igrejas havia uma pluralidade de presbíteros, de pastores. Não era apenas um pastor, era uma pluralidade. As igrejas neotestamentárias eram governadas por um colegiado, por um conjunto de homens maduros, experientes, testados, conhecedores da palavra. E Pedro se identifica como presbítero. Ele não apenas era um apóstolo, não apenas tinha autoridade apostólica para escrever a palavra de Deus, mas ele era um presbítero, alguém que pastoreava o rebanho de Deus, alguém que testemunhou do sofrimento de Cristo, e participante da glória a ser revelada. E ele, irmãs e irmãos, antes de ele começar a pontuar como deve ser esse pastoreio, ele já identifica algo fantástico. Ele se identifica como alguém que participará da glória a ser revelada. Ele tinha a convicção que Cristo sofreu, que Cristo iria voltar. E aqueles que sofreram com Cristo participarão da glória futura. E aqui, o apóstolo Pedro, assim como na pregação passada, o pastor Omar orientou e mostrou como os sofrimentos devem ser encarados pelo povo de Deus, com alegria, sabendo que quando a glória for revelada, e felizes aqueles que são insultados pelo nome de Cristo. Com isso em vista, o apóstolo Pedro vai começar a orientar: pastoreiem o rebanho de Deus, que está ao seu cuidado. Ó, o versículo 2, olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Aqui, a ordem é clara do apóstolo Pedro: pastoreiem. Líderes, presbíteros, pastores, pastoreiem o rebanho de Deus. Pastor é cuidar. Como pastor de rebanhos. Essa é uma figura, irmãs e irmãos, bem fácil, de fácil compreensão para aquela igreja. Porque o povo israelita era um povo agrícola. E era comum ali um conjunto de ovelhas sendo pastoreadas pelo pastor, sendo guiada por aqueles pastores. O pastor guiava, orientava aquelas ovelhas. E aqui, os líderes têm essa missão de pastorear nesse relacionamento entre igreja e líderes. Eles precisam cuidar, como um pastor cuida das suas ovelhas. Interessante, a gente precisa entender isso. Essa missão de cuidar, de ensinar a palavra, de liderar, ela tem um fundamento, irmãs e irmãos. A gente não pode perder de vista isso. E esse fundamento, ele está no amor do Senhor. Perceba que quando o apóstolo Pedro recebeu a comissão de pastorear o rebanho do povo de Deus, ora, a gente conhece a história bíblica, o apóstolo Pedro negou Cristo 3 vezes. Mas o Senhor restaurou. Abra sua Bíblia em João, capítulo 21, versos 15 a 17. Olha o cuidado que o Senhor tem com Pedro na restauração. E a resposta
do amor de Pedro ao Senhor era pastorear o rebanho de Deus. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Essa era a comissão de Pedro: cuidar do povo de Deus. E os apóstolos, ao plantarem as igrejas, irmãs e irmãos, elas deixavam presbíteros, pastores, cuidadores de pessoas que foram colocadas como líderes espirituais, fundamentado no amor de Jesus. Uma oração que precisamos fazer pelos nossos líderes espirituais, uma oração simples, é que o nosso amor aumente cada vez mais ao Senhor Jesus. Que eu possa amar cada vez mais o Senhor Jesus. Porque quanto mais eu amar o Senhor Jesus, mais eu vou cumprir minha missão de pastorear os irmãos. Nós precisamos. Isso é uma tarefa árdua, minha irmã e meu irmão. Conhecer o Senhor Jesus, caminhar em conhecer o Senhor Jesus cada vez mais. É uma profundidade grande. E Pedro identifica esse rebanho como o rebanho de Deus. Não existe minha igreja, igreja de pastor tal. O rebanho é do Senhor em primeiro lugar. Isso é um privilégio. Ora, por exemplo, quando você pega um carro emprestado. Se eu peço emprestado o carro do Gerias, eu não gosto muito de pedir carro emprestado, mas se você pede algo que não é seu, você vai ter o maior zelo, o maior cuidado. Não, o carro é do Gerias, eu não posso. Se eu bater aqui e tudo, imagina as ovelhas do Senhor. Algo que não são dos pastores. O rebanho, ele é de Deus. Não são dos pastores. E Pedro identifica essa igreja como um rebanho de Deus, do Senhor. O apóstolo Paulo vai repetir isso em Atos. Ele vai dizer em Atos capítulo 20, verso 28, atender por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou. A igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E como deve acontecer esse pastoreio, irmão Vicente? A palavra de Deus vai mostrar que é de livre vontade, não por obrigação, como Deus quer. Deve ser de forma voluntária. Algo que você sabe, algo que pulsa, algo que você compreende que é a sua missão. Algo que impulsiona, é o amor do Senhor Jesus, impulsiona a pastorear a igreja do Senhor. Como o Hebreu diz, não gemendo, mas com alegria na alma. Essa deve ser a postura. Vai dizer que é com o desejo de servir, sem ganância. Ora, irmãs e irmãos, a palavra de Deus aponta que os obreiros deveriam receber honorários. 1 Timóteo 5,17 vai dizer isso. E havia o risco daqueles pretensos candidatos ao presbitério a serem movidos pela ganância. E aqueles presbíteros teriam que ser imbuídos com o desejo de servir. Isso é uma orientação. Hoje a gente vive uma realidade de pastores, de líderes, né? Escândalos com pastores na área financeira, igrejas movidas por dinheiro, pastores movidos por ambição, mas o pastor realmente chamado por Deus, o líder é alguém que tem o desejo de servir, sabendo que é digno do seu honorário, mas a motivação dele não é ganância.
A motivação dele é o serviço ao outro. Por isso que a palavra de Deus vai mostrar, irmãs e irmãos. E a gente precisa estar atento para isso. Porque isso é amadurecimento cristão. A palavra de Deus dá algumas características de alguém que quer ser pastor, presbítero. Tito capítulo 1 vai dizer isso, verso 7. É necessário que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível não que ele seja perfeito, mas alguém que tem um exemplo para seguir, que tem uma vida que busca a santidade. Ele não é orgulhoso, ele não é briguento, ele não é apegado ao vinho, ele não é violento, ele não é ávido por lucro desonesto. Interessante que um dos sinais, se você for olhar para a palavra de Deus, um dos sinais de que alguém era falso profeta, irmão Wallace, era o amor ao dinheiro. E também na igreja neotestamentária, era Isaías 56:11, vai dizer isso. Que são cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. E o apóstolo Paulo vai dizer, em 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, ao contrário de muitos que estavam no meio dele, do apóstolo Paulo, e muitos que vivem hoje, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Irmãs e irmãos, para que você se fortaleça realmente na palavra de Deus, para que você tenha uma maturidade, cresça diante das batalhas da vida, diante dos sofrimentos que vamos encarar, e a coisa está se afunilando. Hoje você fincar posições cristãs, não concordar com certas práticas hoje, você vai enfrentar, sim, você vai ser perseguido. E nós precisamos mais do que nunca de homens empenhados em pastorear a igreja, o rebanho de Deus, motivados única e exclusivamente pelo servir ao Senhor. Amém? Que não sejam adoradores do dinheiro, que sirvam ao Senhor de verdade, que sejam modelos para o rebanho, não como dominadores, é o que diz o verso 3. Não hajam como dominadores, preste atenção para isso. Nós precisamos conhecer a palavra e entender como deve ser esse padrão de líderes da igreja. Não hajam como dominadores, os que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. O próprio Senhor Jesus, Ele ensinou isso para os seus discípulos. A maneira da época é a maneira hoje, que muitos usam para liderar, não só a igreja de Deus, mas para liderar empresas, é dominando. É de forma autoritária, é pisando, é humilhando. Mas o Senhor Jesus vai mostrar. Abra suas Bíblias em Marcos capítulo 10. É importante que você abra, por favor. Marcos capítulo 10, versos 42 e 45. O próprio Jesus utilizou essa palavra aqui, utilizou os governantes da época como dominadores. E o modelo de servidão, um modelo de serviço, não só dos pastores com ovelhas, mas da igreja em geral, é o exemplo de Jesus, do serviço. Olha o que diz Marcos capítulo 10, versos 42 e 45. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse deve ser o nosso modelo, o modelo de liderança, irmãs e irmãos, de serviço, não como dominadores. Às vezes eu me deparo, irmãs e irmãos,
com alguns irmãos ligam, com alguns questionamentos, por exemplo, que às vezes você vê que a pessoa é acostumada com esse modelo dominador, perguntando, por exemplo, perguntas como que carro ele vai comprar, como perguntas básicas que ele tem condições de delinear para a vida dele, mas é porque é acostumado com pastores dominadores. O que nós devemos fazer, a nossa função como pastores, é apontar a palavra de Deus, é apontar Cristo para as pessoas e mostrar como elas, pelos princípios bíblicos, como elas devem caminhar. E o modelo deve ser de serviço. Eu gosto de mandar uma figurinha, às vezes, no WhatsApp, com alguns amigos que não são crentes. E às vezes eles perguntam, é uma estratégia até para começar uma conversa evangelística. Eles perguntam alguma coisa, ou um colega de trabalho, eu montei uma figurinha minha, dizendo, sou seu vassalo. Aí, mando para a pessoa. Aí a pessoa pergunta, mas o que é vassalo? O que é isso? Não, estou pronto a servi-lo. Vassalo é alguém que serve a outra pessoa, que está disposto a servir. Isso é uma boa deixa para falar do evangelho do Senhor, dessa liderança servidora. E os pastores, os líderes, não só pastores, mas líderes na igreja, aqueles que exercem liderança, eles devem ser um modelo a ser imitado de fé, de perseverança em meio aos sofrimentos, irmãs e irmãos. Sabe por quê? Aquelas irmãs e irmãos daquela igreja, elas estavam sendo tentadas a desistir, porque elas estavam sofrendo, sendo perseguidas. E se não houver uma orientação segura da palavra de Deus, olha, isso é temporário, confie no Senhor. O Senhor tem um propósito, o Senhor está no controle. Se não tiver uma liderança que persevera em meio às dificuldades, que tem vitória em meio às dificuldades, que não se dobra, que caminha diante do Senhor, o povo vai desanimar e a gente precisa cada vez mais investir. Viver de acordo com o padrão da palavra, como já foi falado. E ele encerra esse apelo, essa primeira parte aos pastores, que eles seriam recompensados. É um contraste, porque haviam líderes ali que estavam de olho apenas no financeiro. E ele vai dizer, olha, quando se manifestar o supremo pastor, que é o Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, vocês receberão a imperecível coroa da glória. A coroa da glória que não murcha, que não se estraga. Quando o Senhor Jesus voltar, a recompensa de vocês estão lá. E precisamos caminhar nos relacionando com uma liderança assim, minhas irmãs e meus irmãos. Você precisa orar por uma liderança assim. Você precisa analisar se a sua liderança está assim. Orar pelos pastores, orar pelos líderes. Para que o seu líder, o seu pastor, tenha um coração servo cada dia mais, um coração humilde, um coração pronto a obedecer, um coração quebrantado, um coração que ama o Senhor Jesus, um coração que vai em direção ao outro. A partir do verso 5 a 7, vai te direcionar, diz, olha, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui os jovens, irmãs e irmãos, não é só jovem no sentido de idade, é no sentido de amadurecimento. A igreja como um todo precisava manifestar humildade em seus relacionamentos. Tanto o pastor, quanto as ovelhas, mas os irmãos entre si, os jovens, os imaturos na fé, eles precisavam manifestar humildade à medida que eles depositavam sua confiança no Senhor. E aqui sujeitar-se era um sentido de obedecer, de acatar a autoridade. Não é uma autoridade irrestrita, é uma autoridade baseada na palavra de Deus. Sejam todos humildes. A minha tradução NVI, na ARA, ele ordena todos a se cingirem de humildade, a se vestirem de humildade. Aquela época do apóstolo Pedro, os servos vestiam os servos, aqueles serviços braçais, eles usavam um cinto, que identificavam que eles eram servos.
E nós precisamos nos vestir de humildade. Algo importante para todos na igreja é a humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Irmãs e irmãos, o que o apóstolo Pedro estava dizendo para aquela igreja, a mensagem que ele está dizendo, e está falando conosco hoje. Ora, Deus estava orientando aquela igreja, irmãos, vocês estão sofrendo, mas Deus concede graça ao seu povo para enfrentar os sofrimentos de maneira digna de Cristo. Mas para isso, aquele povo precisava ser humilde. Ser humilde. Humildade é uma das principais virtudes cristãs. E o que é humildade? Às vezes as pessoas confundem. O que é ser humilde? O que é se vestir de humildade, minha irmã e meu irmão? Não é se sentir inútil. Não é se sentir inferior. Não é isso. É se sentir útil para servir uns aos outros. Isso é ter humildade. É vencer meu orgulho. Eu vou servir o André, eu vou servir a Virgínia, eu vou servir o Tim, eu vou servir a irmã Marlene. Eu sou humilde, eu tenho um coração servo. Eu consigo crucificar a minha carne para servir ao outro, irmãs e irmãs, porque a nossa luta, a luta de todos, existe uma batalha da carne contra o espírito. E existem, o tempo todo a gente vai militar. E o natural é que eu quero me servir. O natural da minha carne é me servir. É o egoísmo. Mas eu preciso entender que eu preciso resistir, eu preciso vestir a humildade, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Os orgulhosos têm dificuldades para servir, porque eles têm uma ideia muito elevada de si mesmo. Então eles não conseguem servir uns aos outros. Nós precisamos, minhas irmãs e meus irmãos, como precisamos do Senhor Jesus o tempo todo, crucificar a nossa carne e entender que nós não conseguiremos na força do nosso braço. Essa humildade você não vai conseguir ser humilde com a força do seu braço. Você não vai conseguir ser humilde repetindo palavras. Você vai conseguir ser humilde no poder do Espírito Santo. Amém? Por isso no verso 6 ele vai dizer, portanto humilhem-se. Olha como uma coisa encaixa, portanto humilhem-se, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Humilhar significa, irmãos, que você vai se rebaixar para a sua verdadeira posição. E qual é a sua verdadeira posição? O que o Senhor te chama? Qual é a tua posição, minha irmã e meu irmão? Em relação aos homens, você precisa servir. Em relação ao Senhor, você precisa depender do Senhor. O tempo todo. Porque a gente acha que a gente vai conseguir pelo nosso próprio braço. E eu preciso sempre depender do Senhor. Sempre. Por isso que vai dizer, para que Ele o exalte no tempo devido. E essa exaltação, a verdadeira exaltação você vai ter quando o Senhor Jesus voltar. Na volta do Senhor Jesus. E por isso Ele vai continuar nesse relacionamento, orientando, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vocês. Nós precisamos reconhecer que nós somos fracos. E que Deus é poderoso para cuidar do seu povo. Presta atenção, irmãs e irmãos. Todos nós temos um grau de ansiedade. Uns menos, outros mais. Uns são mais ansiosos, outros menos. Uns estão trabalhando para ser menos ansiosos. Mas toda ansiedade. Aquele povo daquela época estava ansioso porque estava com medo de morrer, de sofrer. E essa palavra ansiedade no grego, ela tem um significado de divisão. É algo partido, algo dividido. E como vencer essa ansiedade?
Como vencer? Como eles lançariam suas preocupações? Como eles lançariam as ansiedades nas mãos do Senhor? Através da oração. Não há outro meio, a não ser da oração, para confessar a Deus as nossas fraquezas, as nossas angústias, para implorar o favor do Senhor e descansar na confiança de que o Senhor nos ouve. E ansiedade, toda ansiedade é uma desconfiança de Deus. Se você está ansioso, é porque você não está confiando no Senhor. Em certo grau você está confiando na força do seu braço. E por isso você está ansioso. Mesmo diante do problema, não sei qual é o problema que você está vivendo, qual é o sofrimento que está acometendo. Mas ansiedade não deixa de ter uma ponta de soberba, de orgulho. Achar que eu posso resolver, que eu tenho poder na mão para resolver tudo. E tem um autor que foi preciso, Schreiner, que ele falou que a preocupação é uma forma de orgulho. Sabe por quê? Porque quando os crentes estão cheios de ansiedade, estão convencidos de que devem resolver tudo, todos os problemas de sua vida com suas próprias forças. O único Deus em que eles confiam é eles mesmos. Quando os crentes lançam as suas preocupações sobre Deus, quando os crentes lançam as suas preocupações sobre Deus, eles expressam sua confiança em sua poderosa mão, reconhecendo que Ele é o Senhor e soberano de toda a vida. Eles foram encorajados a lançar toda a ansiedade diante do Senhor. É o que diz o verso 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós precisamos entender, irmãs e irmãos, que mesmo diante dos sofrimentos que você está experimentando agora, que eu vou experimentar, o nosso Senhor está no controle. E nenhum sofrimento vai exceder a nossa capacidade de suportar. Nenhum sofrimento. Se você está passando agora por um sofrimento que você acha, se você está crendo nessa mentira, que você está passando por um sofrimento que você não pode suportar, essa mentira precisa ser arrancada da tua mente e do teu coração. Porque se você é do Senhor, se você tem experiência com o Senhor, não há nenhum sofrimento que vai exceder a sua capacidade de enfrentá-lo. Nenhum. Lance a sua ansiedade sobre o Senhor. Tenha prática diária de lançar, de abrir o seu coração diante do Senhor. De falar com o Senhor, de se relacionar continuamente com o Senhor. Dos sofrimentos que você está passando. O Senhor Jesus, em Mateus 6, Ele vai ser preciso. O problema, irmãs e irmãos, sabe o que é? É que no nosso dia a dia, os nossos problemas, eles nos cegam. E a gente acaba priorizando o que não é para priorizar. Quando eu estou sofrendo, quando eu estou passando por problemas difíceis, intensos, eu quero logo achar todas as alternativas que eu posso resolver. E aí eu digo, não me resta mais nada, eu vou orar agora. E deve ser ao contrário. O Senhor Jesus vai apontar, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupam com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta o dia o seu próprio mal. Um remédio preciso para você alinhar a sua vida. Um remédio eficaz para você alinhar o seu coração diante do sofrimento é a oração contínua diante de Deus. É abrir seu coração diante do Senhor. É procurar também ajuda com o outro para orar junto com você. Buscar do Senhor. Se você não está conseguindo, busque alguém que
tenha mais caminhada na fé. Mas o apóstolo Pedro também vai orientar. Olha o que diz. Aquele povo precisava confiar em Deus, mas precisava entender. Nós precisamos entender também que existe um mundo espiritual. Precisamos estar atentos e vigilantes para resistir a Satanás, cujo plano dele é destruir os cristãos por meio do sofrimento. Mas nós venceremos, porque o Senhor já venceu. Amém? O Senhor já venceu. Por isso ele vai dizer, sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Irmãs e irmãos, a gente precisa ter uma visão equilibrada. A Bíblia é clara ao afirmar que existe o diabo, existe um inimigo das nossas almas, mas nós não podemos cair em extremos. O C.S. Lewis, naquele clássico, Cartas a um Jovem Aprendiz, Cartas do Diabo a um Jovem Aprendiz, ele vai dizer isso, que a estratégia dele é o seguinte, é fazer com que, para ele, aqueles que não acreditam, que dizem, isso não existe, é bom para o inimigo. Ou aqueles que superestimam o poder do inimigo também. Nós não podemos superestimar. A ação do inimigo não é igual à ação de Deus. O inimigo age até onde Deus permite. E nós precisamos estar atentos que há uma luta espiritual sendo travada por detrás das lutas que você vive, das lutas que eu vivo, dos sofrimentos que você vive. Existe uma luta espiritual, um inimigo que é o nosso adversário. E sabe qual é a estratégia dele? Que é clara ao longo da palavra de Deus. É espalhar mentiras, enganos, acusações contra o povo de Deus, incentivar a perseguição contra o povo de Deus. E aqui ele vai comparar o diabo como um leão. Como um leão à espreita, que está esperando uma oportunidade. O leão era assim como hoje, o leão era um animal forte, sagaz, um animal pronto a dar o bote. E que está aproveitando uma oportunidade para devorar, amedrontar, desanimar e afastar as pessoas de Deus. E nós precisamos estar vigilantes, sóbrios, viver em estado de prontidão e alerta. Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra principados e potestades do ar. Uma oração que eu sempre faço, minhas irmãs e meus irmãos, e que nós devemos fazer, eu sempre faço essa oração diária, nas minhas orações para a minha família. Eu sempre digo, quando eu oro pelos casais também, eu sempre oro assim, Senhor, deixe claro na minha mente, que a minha esposa não é minha adversária. Ela é uma unidade comigo. Deixa claro que os meus irmãos, os irmãos aqui no relacionamento uns com os outros, nós não somos adversários. Nós somos um em Cristo Jesus, porque o inimigo cega. E a impressão que passa é que somos inimigos um do outro. Parece que os casais estão se gladiando e viram inimigos. Não. Isso é uma armadilha de Satanás. Nós não somos adversários como povo de Deus. Nós somos um. A minha esposa não é minha adversária. A sua esposa, o seu marido não é seu adversário. Ele é um com você. Nós precisamos estar atentos para as ciladas do inimigo. E as ciladas, existem muitas ciladas relacionais. Ciladas de comunicação, de colocar um contra o outro, de mentiras, de gerar contendas. E precisamos estar alertas para isso. Porque o inimigo, às vezes a gente acha que a ação do inimigo é só uma ação de manifestação demoníaca. E existe. Claro que existe. Mas o inimigo age para espalhar mentiras, para espalhar acusações. E nós precisamos estar alertas para isso. Não desprezar o mundo espiritual. E às vezes a gente acaba desprezando. Nós precisamos estar atentos, com sobriedade, orando uns pelos outros, orando continuamente, batalhando uns pelos outros, orando pela vida espiritual de cada um,
orando pelo amadurecimento espiritual de cada um, pelo fortalecimento espiritual de cada um. Olha o que ele vai dizer: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ora, a orientação àqueles irmãos era para resistir, se opor a alguém, não desanimar diante das perseguições, manter a confiança em Deus. E o que significa estar firmes na fé? Ora, o que é fé, irmãs e irmãos? Muita gente você ouve por aí, irmãs e irmãos. Tenha fé. A fé pela fé. Vai lá, companheiro, tem fé que você vai vencer. A gente tem uma fé abstrata, né? Por aí. Vai com fé. Muita gente, às vezes, né? Você está estacionando no carro, vai com fé. Tenha fé. É a fé pela fé. Você precisa ter fé para vencer. Mas essa firmeza aqui é a confiança irresoluta em Deus. Nós confiamos firmemente em Deus, mediante a intercessão de Jesus Cristo. E interessante que essa epístola, só para a gente, já que está na última mensagem, o apóstolo Pedro vai dizer que pela fé, que é mais preciosa que o ouro puro, em 1 Pedro 1,7. Essa fé ela se fundamenta na ressurreição de Jesus Cristo. E que quem tem essa fé guardado pelo poder de Deus, até chegar à salvação, até chegar à segunda vinda de Jesus, através de uma sólida confiança em Deus, por meio de Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, e a fé correta, a fé depositada no Senhor Jesus, não é a fé pela fé, ela vai te dar como um escudo, ela vai ser um escudo, ela vai te defender contra a cilada de Satanás. Por isso que Efésios capítulo 6, verso 16 vai dizer além disso: usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. O inimigo vai trabalhar para você desacreditar na palavra de Deus, para você não perseverar. Nós precisamos firmar posição. Eu e você, nós não somos daquele que retrocedemos. Nós somos daquele que avançamos. Nós somos daquele que temos confiança no Senhor Jesus, independente das circunstâncias. Você pode estar sofrendo, e você pode estar pensando agora, mas ele não sabe o que eu estou passando. Ele não tem noção do meu sofrimento. Independe, minha irmã e meu irmão. A palavra de Deus garante para aqueles que são servos, aqueles que têm experiência com o Senhor, a fé em Deus, através de Jesus Cristo, vai te fazer caminhar em segurança. Amém? Ela vai te fazer andar em segurança. E precisamos ter essa convicção, minha irmã e meu irmão, que a ação do diabo, ela não é uma ação. Às vezes a gente vê por aí em pregações, em televisão, achando que o diabo tem um poder até maior do que Deus. Não. O diabo age dentro dos limites de Deus. Ele não tem como agir fora dos limites de Deus. Deus é soberano. E nós precisamos entender isso, precisamos ter uma fé sólida, uma fé confiante em Deus. Se você está abatido hoje, minha irmã, meu irmão, diante das circunstâncias adversas, diante dos sofrimentos, a palavra de Deus te encoraja a prosseguir. Amém? A palavra de Deus te encoraja a prosseguir, não na fé pela fé, mas na fé em Deus, mediante o Senhor Jesus Cristo. Porque mediante essa fé, a tua lente, diante dos sofrimentos, vai ser uma lente que é para o teu crescimento. Se o Senhor permitiu que eu sofresse aqui, é porque o Senhor tem um propósito, para me moldar, para moldar o meu caráter, para me fazer mais dependente do Senhor. Não se abata diante desse sofrimento. E o apóstolo Pedro vai encorajar. Esse sofrimento que você está passando aqui, que eu passo, tem pouca duração com a glória eterna em que vamos participar. O que são 80 anos, 100 anos, diante de uma eternidade?
com o Senhor? O que são esses problemas que você está vivenciando agora, que são graves, eu não estou menosprezando. Só sabe quem está sofrendo. Mas o que é isso diante da glória do Senhor? O que é isso diante do peso da glória, diante de uma eternidade? É o que vai dizer no verso 10, o Deus de toda graça. Olha o verso 10. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Escute, povo de Deus. O Deus de toda graça que o chamou para a sua glória. Esse Deus que te livrou, esse Deus que te colocou, te transportou do reino das trevas para o reino da sua luz, esse Deus. Depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre, amém. Amém. Nós precisamos entender que o sofrimento, ele tem um propósito divino. Você é verdadeiramente servo de Deus. Você tem experiência com o Senhor. Você já experimentou o arrependimento. Já depositou sua confiança no Senhor Jesus. Então, Romanos capítulo 8, verso 18 se aplica a você. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu já acompanhei muitos sofrimentos, minhas irmãs, meus irmãos, inclusive em igreja. Sofrimentos duros, de ter irmãos, infelizmente, tragédias que eu já chorei junto com irmãs e irmãos, tragédia de assassinato, de pessoas matando outras, já vivenciei isso. Sofrimentos intensos de irmãos. Passei por sofrimentos também de perdas. Mas quando você olha para a palavra de Deus e compara que os teus sofrimentos não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. É uma eternidade, minha irmã, meu irmão. Uma eternidade com o Senhor. Eu não ouço um glória a Deus. Um glória a Deus, você pode ter liberdade para isso. Porque a palavra de Deus está te mostrando algo profundo. Algo que tem consonância com você. Você que tem experiência com o Senhor. Esse sofrimento atuais não pode ser comparado com a glória que será revelada. Fixe os teus olhos nisso. Alinha a tua posição, alinha as tuas lentes, alinha a tua visão diante do Senhor. E por fim, minha irmã, meu irmão, para nós irmos para a ceia, ele diz o que Deus fará no futuro, vai restaurar, confirmar, fortificar, fundamentar. E por fim ele vai dizer, com a ajuda de Silvano, a quem considera irmão fiel, eu lhes escrevi, encorajando-os, testemunhando, que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Que era o propósito dessa carta, encorajar os cristãos a perseverarem na fé, a se fortalecerem na fé, fruto de ouvir o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. E aquele que está em Babilônia também eleito, envie-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. Paz a todos que estão em Cristo. Essa paz em Cristo que a gente experimenta em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Eu quero te convidar hoje, minha irmã, meu irmão. Eu não sei como tu veio, a tua lente, a tua visão sobre os sofrimentos. Talvez tu não tenha perseverado, tenha te abatido, tu esteja abatido na alma. Eu quero te convidar a alinhar a tua vida, a entender que os sofrimentos que você está passando, a compreender que diante da glória de Deus isso não é nada. Eu quero te convidar também, diante da vida da igreja, a se relacionar com os pastores, a identificar, orar pelos seus pastores, para que essas características sejam bem identificáveis, para que o amor do Senhor Jesus aumente dos seus pastores, que Ele possa exercer esse amor uns pelos outros.
E que possamos ter essa convicção, minha irmã e meu irmão, de humildade, de se vestir de humildade, de servir uns aos outros e de jamais desprezar o mundo espiritual. Porque a nossa luta é contra a carne e contra a sangue. A nossa luta não é contra a carne e sangue. É contra principados e potestades. E nós precisamos estar atentos e alinhar a nossa visão, alinhar os nossos relacionamentos de acordo com a palavra de Deus. Amém? Que Deus te fortaleça, que Deus firme as tuas convicções, para que possamos avançar mais e mais. Vamos iniciar a ceia do Senhor? Abram suas Bíblias em Lucas 22, capítulo 22, versos 14 a 20, por favor. Lucas capítulo 22, versos 14 a 20. Vamos ter um momento é uma ordenança do Senhor Jesus à sua igreja, a ceia do Senhor. Mas antes, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22, versos 14 a 20. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Minhas irmãs e meus irmãos, o momento de ceia do Senhor é uma ordenança do Senhor Jesus e um momento de comunhão, de celebração para a igreja do Senhor. É de fato, nós temos a convicção que o Senhor cumpriu as suas promessas, que o Senhor enviou o seu Filho unigênito naquela cruz para morrer pelos nossos pecados. E em Cristo Jesus as promessas de Deus foram cumpridas. As promessas de Deus lá em Jeremias, de dar um novo coração para o homem, não um coração de carne, mas um verdadeiro coração, foram cumpridas através do Senhor Jesus. E o corpo, esse pão significa que o corpo de Jesus, ele foi perfurado por mim e por você. Jesus, ele foi moído naquela cruz pelos pecados do seu povo. E esse suco de uva simboliza o sangue de Cristo, simboliza a vida, como ele nos comprou. E só quem passa por essa mesa, quem verdadeiramente se arrepende, pode herdar a vida eterna. E o único meio de passar por essa mesa é se arrepender dos seus pecados e crer no unigênito de Deus. Lançar a confiança em Jesus. Eu quero te convidar, enquanto o Ministério de Louvor entoa um hino, eu quero te convidar, você que é membro dessa igreja, você que é de outra igreja evangélica, que está em comunhão com a sua igreja, eu quero te convidar a celebrar conosco essa ordenança tão importante, que é de celebrarmos a ressurreição, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus.
enquanto o ministério de louvor entoa, você que é membro dessa igreja, você que é congregado, você que já se batizou, ou você que pertence a outra igreja evangélica, está em comunhão com a sua igreja, você é nosso convidado a compartilhar conosco esse momento de celebração ao Senhor. Você pode, enquanto o ministério de louvor entoa, você pode pegar o cálice e o pão. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão.
Mais alguém ficou sem receber? Coríntios capítulo 11, verso 23 diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, à noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Coma do pão e beba do suco em contrição. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Que privilégio, Senhor. Mesmo não merecendo, Senhor, a Tua misericórdia nos alcança, Senhor. A Tua misericórdia nos alcança, Senhor. O Teu perdão nos alcança através da cruz, Senhor. E nós somos justificados. Nós somos curados. Nós somos tratados, Senhor, por essa morte, Senhor, do Teu Filho, a ressurreição do Teu Filho. Nos ajuda, Senhor. Ajuda cada um aqui, Senhor, a entender o significado disso, Senhor. O significado que é passar por essa mesa, Senhor. O que é viver sob o impacto do Teu Evangelho, Senhor. Abençoa cada um. Em nome de Jesus. Ministra ao coração de cada um, Senhor. Ao coração daqueles que não Te conhecem, Senhor. Que o Senhor esteja convencendo, Pai. O Teu Espírito Santo esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus, o amor do Senhor, a comunhão do Espírito Santo esteja com o Teu povo, não apenas hoje, mas durante toda a semana. Abençoa o Teu povo. Abençoa cada um aqui presente. Que nós possamos frutificar essa semana para a Tua honra e para a Tua glória. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta, Senhor. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Vem tentando me afastar de Ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor,
Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Amém, Senhor. Senhor, fortaleça o teu povo, Senhor, com a tua palavra, em nome de Jesus. Minha irmã e meu irmão, que Deus te abençoe. Quarta-feira, vamos ter nosso culto de doutrina e oração, começando às 19h30. O pastor Mar vai estar expondo o Salmo 34. Começamos no Salmo 1, estamos no Salmo 34. E eu queria te convidar, dia 20 de janeiro, você guarde essa data, dia 20 de janeiro, nós estamos conclamando a igreja, os congregados, nós vamos estar juntos aqui. Eu e o pastor Mar, nós buscamos do Senhor e junto com a liderança, com a diretoria, vamos estar trazendo aqui, diante da Bíblia, a visão da igreja, a missão da igreja, onde queremos chegar. E eu quero que você participe desse momento. Vamos ter uma palestra também com o Igor, né, explicando alguns conceitos. E biblicamente a gente vai estar discutindo isso e a gente quer que a igreja participe. Que os membros, os congregados participem. Dia 20 de janeiro, quarta-feira, 19h30. Nós vamos tratar disso aqui diante da Bíblia, né? Aonde a Igreja Batista Vale do Jordão biblicamente quer chegar, missão, propósito, visão e valores. Tá bom? Que Deus te abençoe. Uma excelente semana. Que Deus te fortaleça, em nome de Jesus.